Poveglia, a ilha mais assombrada da Itália. A mera menção deste nome evoca arrepios e sussurros carregados de temor. Imersa nas águas serenas, porém traiçoeiras, da Lagoa de Veneza, esta pequena ilha possui uma história tão sombria e macabra que a consagrou como um dos lugares mais assombrados do planeta. Longe da beleza romântica e da efervescência cultural que caracterizam a cidade dos canais, Poveglia se ergue como um lembrete silencioso das páginas mais sombrias da história italiana, um palco onde a tragédia, a doença e a insanidade se entrelaçaram de forma indelével. A história de Poveglia remonta à antiguidade, com vestígios de assentamentos romanos e uma subsequente ocupação que a viu prosperar como um pequeno centro populacional. No entanto, o seu destino tomou um rumo sinistro durante os surtos devastadores da peste bubônica que varreram a Europa. Em 1348, com a chegada da peste negra a Veneza, Poveglia foi transformada abruptamente em um lazareto, uma estação de quarentena forçada para conter a propagação da terrível doença. Navios carregados de corpos e de indivíduos à beira da morte eram desviados para a ilha, transformando-o em um purgatório de sofrimento e desespero. As condições em Poveglia eram indizíveis. Milhares de pessoas, vítimas da peste, eram confinadas em um espaço exíguo, muitas vezes sem cuidados médicos adequados e abandonadas à própria sorte. Os relatos da época pintam um quadro horripilante de corpos empilhados, o ar denso carregado pelo cheiro da morte e o lamento constante dos moribundos. A ilha se tornou um cemitério a céu aberto, onde a linha entre os vivos e os mortos se esvaía em meio ao caos e à agonia. Estima-se que mais de 160 mil pessoas encontraram seu fim trágico em Poveglia durante os séculos em que serviu como lazareto, seus restos mortais misturados à terra da ilha, impregnando-a com uma aura de luto eterno. Com o declínio das grandes epidemias, Poveglia permaneceu desolada por séculos, um lugar evitado pelos pescadores locais e envolto em superstições. As histórias de fantasmas e de espíritos atormentados começaram a circular, alimentadas pelo sofrimento incalculável que ali havia ocorrido. A própria paisagem da ilha, com suas construções abandonadas e a vegetação rasteira crescendo sobre os túmulos anônimos, parecia ecoar o horror do passado. No início do século XX, Poveglia conheceu um novo capítulo sombrio em sua história. Em 1922, um hospital psiquiátrico foi construído na ilha, reacendendo as chamas do sofrimento e da tragédia. As condições dentro do asilo eram, segundo relatos, brutais e desumanas. Pacientes com diversas doenças mentais eram submetidos a tratamentos experimentais questionáveis, incluindo lobotomias rudimentares realizadas com instrumentos cirúrgicos arcaicos e sem o devido consentimento. A atmosfera de isolamento e desespero que pairava sobre a ilha se intensificou, com os gritos e o sofrimento dos internos ecoando pelos edifícios decadentes. A figura mais sinistra associada ao asilo é a de um médico sádico que supostamente realizava experimentos cruéis em seus pacientes, movido por uma obsessão doentia pela mente humana. As lendas locais narram que ele torturava e mutilava os internos, buscando desvendar os segredos da loucura através de métodos bárbaros. Eventualmente, a sanidade do próprio médico teria se deteriorado, levando-o ao suicídio ao se jogar da torre do hospital, assombrado pelas vozes de suas vítimas. O Hospital Psiquiátrico de Poveglia foi fechado em 1968, deixando para trás um legado de dor e sofrimento que se somava à tragédia da época da peste. A ilha foi novamente abandonada, mergulhada em um silêncio sepulcral quebrado apenas pelo som das ondas e pelo vento que assobiava através das ruínas. No entanto, o silêncio não significava paz. As histórias de fantasmas se intensificaram, com relatos de avistamentos de figuras sombrias, sussurros inexplicáveis e uma sensação opressora de tristeza e angústia que envolve qualquer um que se atreva a pisar em seu solo amaldiçoado. Pescadores locais evitam a ilha a todo custo, temendo os espíritos atormentados que se dizem vagar entre as ruínas. Acredita-se que a terra da ilha esteja impregnada de restos humanos, tanto das vítimas da peste quanto dos pacientes do asilo, tornando-a um gigantesco cemitério não marcado. A atmosfera é tão carregada de energia negativa que muitos visitantes relatam sentir náuseas, tonturas e uma profunda sensação de mal-estar ao se aproximarem da costa de Poveglia. Ao longo dos anos, diversas equipes de investigadores paranormais se aventuraram na ilha em busca de evidências de atividade sobrenatural. Muitos relataram experiências inexplicáveis,
como a captura de vozes espectrais, a detecção de campos eletromagnéticos anômalos e o testemunho de aparições fantasmagóricas. As ruínas do hospital psiquiátrico, em particular, são consideradas um foco de intensa atividade paranormal, com relatos de portas que se abrem e fecham sozinhas, sombras que se movem pelos corredores e o eco distante de gritos de agonia. A torre do antigo hospital, de onde o médico sádico teria cometido suicídio, é outro local envolto em lendas sombrias. Muitos acreditam que o espírito do médico ainda assombra a estrutura, atormentado pelos seus crimes. Alguns visitantes afirmam ter ouvido sussurros e sentido uma presença maligna ao se aproximarem da torre, enquanto outros relatam ter visto uma figura sombria observando-os das janelas quebradas. A própria paisagem da ilha contribui para a sua atmosfera sinistra. A vegetação selvagem cresce desordenadamente sobre as ruínas, ocultando os vestígios do passado trágico. Os edifícios abandonados, com suas janelas vazias e paredes desmoronando, parecem clamar por justiça e reconhecimento. O ar úmido da lagoa carrega consigo um cheiro sutil de terra e decadência, um lembrete constante da morte que permeia o solo de Poveglia. Atualmente, Poveglia permanece desabitada e proibida ao público. O governo italiano restringiu o acesso à ilha devido à sua instabilidade estrutural e à preocupação com a segurança dos visitantes. No entanto, essa proibição apenas intensificou o fascínio e o mistério que envolvem Poveglia. A ilha continua a atrair a atenção de curiosos, aventureiros e entusiastas do paranormal, que sonham em desvendar os segredos ocultos em suas ruínas e em sentir a presença dos espíritos atormentados que se dizem habitar o local. A história de Poveglia é um conto sombrio de sofrimento humano, doença mental e morte. A ilha serve como um lembrete visceral das atrocidades que podem ocorrer quando a humanidade falha em proteger os seus mais vulneráveis. As camadas de tragédia que se acumularam ao longo dos séculos impregnaram Poveglia com uma aura de tristeza e desespero que parece transcender o tempo e o espaço. Enquanto a beleza etérea da Lagoa de Veneza encanta milhões de visitantes todos os anos, Poveglia permanece como uma sombra sinistra em seu coração, um lugar onde a história deixou cicatrizes profundas e onde as lendas de fantasmas e de horrores passados continuam a assombrar a imaginação popular. A ilha mais assombrada da Itália não é apenas um local físico, mas também um símbolo do sofrimento humano e um testemunho silencioso das páginas mais obscuras da nossa história. A sua história macabra serve como um alerta solene, lembrando-nos da importância da compaixão, da dignidade humana e da necessidade de aprender com os erros do passado para evitar que se repitam. Poveglia permanece, assim, como um enigma inquietante, um lugar onde o passado se recusa a morrer e onde sussurros do sofrimento ecoam através das ruínas abandonadas, perpetuando a sua sinistra reputação como a ilha onde a morte e a tragédia encontraram um lar eterno. A sua beleza decadente esconde um passado de dor indizível, tornando-a um local de fascínio e repulsa, um monumento sombrio à fragilidade da vida e à persistência do sofrimento na memória da humanidade. A lenda de Poveglia continua viva, alimentada pelos relatos de fenômenos inexplicáveis e pela aura de mistério que envolve esta ilha isolada na Lagoa Veneziana, um lugar onde o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos parece perigosamente fino.